As manifestações marcadas para o próximo domingo, dia 6 de abril, estão colocando o sistema em total alarde. O alarde é tão grande que o ministro Alexandre de Moraes enviou à PGR uma determinação para que se manifestasse sobre a eventual prisão preventiva do presidente Bolsonaro. O argumento seria a manutenção da ordem pública. Parece, ao meu ver, uma antecipação para tentar tirar o Bolsonaro da manifestação, ou então um aviso: meu amigo, fica de boa ou a gente vai te prender. O sentido dessa ordem completamente estapafúrdia, feita sem requerimento de ninguém, feita ex officio, só demonstra a preocupação de todo o sistema com a grande mobilização que está sendo feita para o próximo domingo aqui em São Paulo. Inclusive, já te faço o convite. Te encontro domingo na Avenida Paulista às 14 horas. Mas isso é uma jogada justamente para calar o Bolsonaro, que lidera a pesquisa para presidente da República, e ao mesmo tempo fazer uma defesa do Lula, que aparece sendo derrotado para todos os adversários das pesquisas. O que a esquerda quer é algemar o Bolsonaro a todo custo, fazer ele sentir na pele o que o Lula sentiu, porque eles não toleram que o Lula tenha sido preso, por mais que o Lula tenha cometido crimes, e tentam imputar ao Bolsonaro crimes que ele não cometeu para tentar colocar na mesma cova que o Lula. Mas eles esquecem de um detalhe: o Bolsonaro tem o apoio das pessoas. O Lula tem apoio dos jumentos. E o mais interessante é que o Alexandre de Moraes esqueceu de combinar isso com os russos. E no mesmo dia que foi enviado o pedido para que a PGR se manifestasse sobre a prisão do presidente Bolsonaro, a PGR se manifestou pelo arquivamento do pedido de prisão, dizendo que não tem sentido, o que deixa aquele ar de o que vai acontecer. Porque a gente sabe que a PGR é completamente alinhada ao governo Lula. E fica um mistério. A solução que me vem é a seguinte: isso serviu simplesmente como um aviso. Foi um movimento estratégico feito pelo STF, pela própria PGR, para dar um recado ao presidente Bolsonaro e tentar de alguma maneira acalmar os ânimos dele para a manifestação do próximo domingo. A questão é, segundo a pergunta do Alexandre de Moraes, o objetivo era verificar se havia necessidade de aplicar medidas cautelares para restringir a atuação de Bolsonaro em novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos. Só que país é esse que um indivíduo, um ex-presidente não tem liberdade para falar, para se manifestar, para organizar manifestações que são constitucionalmente garantidas? Hoje nós temos a Constituição diariamente vilipendiada por aqueles que deveriam guardá-la. Mas a coisa vai muito além, o ato é muito mais baixo, a situação é muito mais complexa. O que nós vemos é a legislação e as nossas garantias serem diariamente apunhaladas. O Bolsonaro acaba sendo vítima da perseguição de um sistema corrupto que a todo tempo quer calá-lo, não quer permitir que ele se manifeste, que ele transite, e querem acabar combinando com a prisão dele, com o cerceamento total da sua liberdade. Uma vereadora ligada ao PT fez uma notícia-crime e acusa o Bolsonaro de incitar crime contra as instituições só porque ele usou as redes sociais para convocar atos pela anistia. Só que a petista esquece que é um direito das pessoas pedir anistia. Anistia já é uma forma de a gente trazer justiça verdadeira, de fazer uma reparação democrática às vítimas presas pelo dia 8 de janeiro. A liberdade do brasileiro se manifestar pedindo a soltura desses presos injustos e pedindo anistia é garantida pela Constituição Federal. O Bolsonaro tem o direito e é herdeiro legítimo dessas manifestações, ele tem que estar na manifestação. Tentar de alguma maneira calá-lo, considerar uma representação feita por uma vereadora lá do fundão que não tem o menor cabimento simplesmente por causa do PT, é uma afronta a todo ordenamento jurídico. Eu pergunto a você, advogado, quantas vezes você conseguiu subir uma peça para o STF? É uma corte quase que intocável, exceto quando é utilizada para perseguir adversário. E o pior é que tudo isso é feito sob o manto da tal da defesa da democracia. Olha, nós vamos defender a democracia. Como? Defender a democracia rasgando as leis? Defender a democracia ultrapassando as 4 linhas? Defender a democracia violando a legislação e a própria democracia? Essa é a defesa da democracia que tem sido feita pela esquerda? Mas nem tudo está perdido. O PL protocolou na Câmara dos Deputados um requerimento para suspender a ação penal contra o deputado Ramagem. E isso pode criar uma saída para o presidente Bolsonaro. Isso está baseado no artigo 53, parágrafo 3º da Constituição, que dá ao Congresso o poder de sustar ação penal contra parlamentares em exercício. É uma prerrogativa clara, prevista em lei, prevista na Constituição. E por extensão ela pode alcançar todos os outros acusados, inclusive o presidente Bolsonaro. Esse dispositivo constitucional é perfeito para a situação que nós estamos vivendo.
E ele pode garantir uma saída que blinde o Bolsonaro dos arrombos autoritários que têm sendo praticados contra ele e aqueles que estavam próximos dele. O interessante é que o Supremo colocar um deputado em exercício na mesma ação que o Bolsonaro não foi coincidência, foi pensado. O que eles não imaginavam é que isso poderia se voltar contra eles e talvez o tiro saia pela culatra. A Câmara tem até 45 dias para decidir sobre o requerimento conforme a própria Constituição determina. A questão é, e aí eu falo para vocês, o parlamento vai se posicionar a favor do ramagem do Bolsonaro? Eu espero sinceramente que sim. É a hora da gente ter os nossos deputados articulando e trabalhando pelo presidente Bolsonaro, mas principalmente trabalhando pela justiça. E aí eu quero ver o que o STF vai fazer. Vai acatar a decisão do parlamento, vai inventar mais um atropelo, vai inovar na jurisprudência para continuar perseguindo, vai aceitar a derrota. O que está em jogo agora é muito mais do que o destino do presidente Bolsonaro e do ramagem. O que está em jogo é a própria liberdade, é a garantia da Constituição, a independência do parlamento, é a liberdade das pessoas se manifestarem. O que está em jogo é a continuidade da própria democracia. Afinal de contas, a reeleição do Lula passa necessariamente pela perseguição que eles têm feito ao presidente Bolsonaro. Querem a todo custo tirar o Bolsonaro do jogo porque querem manter o Lula no poder. Eu acredito que ainda há esperança, que é possível virar o jogo. Isso só depende de nós. Depende de você, assim como eu, estar nas ruas no próximo domingo. Depende da pressão no Congresso Nacional para que os parlamentares tomem a medida correta e votem pelo requerimento apresentado pelo PL para trancar, para suspender a ação contra o ramagem. A gente tem a oportunidade de mudar o rumo da história. Só depende da gente trabalhar.